Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Espero que tudo esteja transcorrendo na santa paz para todos nós. Eu estava aqui ralando essas espigas de milho, né? E eu lembrei de duas coisas. Primeiro, aquele cântico que na verdade veio depois, né? Primeiro é o texto bíblico, mas o que me veio primeiro na cabeça foi aquele cântico. Existe um tempo para cada coisa, né? Existe um tempo para cada coisa, existe um tempo debaixo do céu, existe um tempo para cada coisa. E é verdade. Como disse para vocês, essa canção surgiu daquele texto lá de Eclesiastes, onde diz que para tudo há um tempo determinado debaixo do sol, debaixo do céu. Para tudo. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, de plantar, de colher, há o tempo de chegar, há o tempo de sair, há o tempo de subir, há o tempo de descer, há o tempo de olhar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Há o tempo no qual somos crianças, né? Há o tempo no qual somos adolescentes, há o tempo no qual somos jovens, adultos, e por aí vai. Né? Então, não há como nós vivermos fora do tempo. E estou falando isso porque eu estava aqui ralando milho e eu lembrei de Jesus, que era um grande contador de histórias, né? Ele tinha a grande capacidade de formular pregações a partir do cotidiano. Por exemplo, eu fico meditando a parábola do fermento, da massa, do pão, né? Onde foi que Jesus construiu? Qual foi o ambiente que ele usou para construir essas parábolas? Né? E eu fico imaginando que talvez o lugar que ele usou, o ambiente de onde ele extraiu essas parábolas, foi lá da cozinha, onde Nossa Senhora estava trabalhando. Ele vendo ela colocar o fermento na massa, aquela massa pouca, mas depois do fermento colocado, algumas horas depois, ela crescia. O certo é que Jesus, ele, do cotidiano, das coisas mais simples e corriqueiras, ele extraía grandes mensagens, grandes ensinamentos, grandes pregações, que com certeza, se postas em práticas, elas podem também transformar a nossa vida, a nossa existência. Pelo outro lado, quando eu estava aqui ralando milho, né? Como ainda estou ralando milho, ainda tem algumas espigas, não são das melhores, das mais graúdas, não saiu aquele milho que nós esperávamos que saísse, né? Mas já comemos bastante milho, já fizemos já usamos ele para fazer bolo, para fazer canjica, curau, mingau e por aí vai, né? E está dando para a gente fazer alguma coisa mesmo com esse milho pequeno que saiu, de espigas pequenas que saíram. Tá bom, meus irmãos? Então, eu lembrei. Vocês lembram do tempo que eu fiz um filme ali, um vídeo? Estava limpando o terreno, estava plantando, não é? E agora colhemos, e a gente não apenas colhe, a gente começa a beneficiar o milho, né? A colheita, segundo aquilo que nos propomos, segundo aquilo que é possível fazer com aquilo que é colhido. Tá? Neste caso, o milho serve para colocar para secar, para dar para galinha, para cozinhar, para assar. Já comemos aqui milho assado, milho cozido. E serve também para a gente pegar o milho verde e fazer estas atividades, né? Estas comidas,
não sei se posso dizer glutonarias, né? Saudáveis, tá bom? Então, um foi o tempo de plantar, outro é o tempo de colher e outro é o tempo de comer aquilo que plantamos. Essa é a história da vida. Jesus era especialista nesta prática. Repito-me, estou redundando-me. Pegava o cotidiano e transmitia as mensagens. Ele não pregava nas catedrais, até porque naquela época não havia, né? Pelo menos a partir do cristianismo, tinha o grande templo, mas ele ensinava a partir das montanhas, a partir da margem dos lagos. O lago de Genezaré, por exemplo, foi um palco, um ambiente, um espaço, uma catedral, uma basílica, de onde ele pregou grandes dos seus sermões, dos seus ensinamentos. As multidões não estavam confortavelmente como nós muitas vezes, geralmente estamos, dentro das nossas basílicas, das nossas catedrais, climatizadas, e não pouco, não conseguimos absorver os ensinamentos, mas as pessoas que escutavam Jesus, elas absorviam aqueles grandes ensinamentos, mesmo não estando bem acomodadas, mas o que interessava para elas era a mensagem que Jesus proferia. E quem proferia aquela mensagem? Os próprios inimigos de Jesus diziam: nunca ninguém falou com tanta autoridade, nunca ninguém falou desta maneira. Então Jesus, ele tinha autoridade para falar, e a sua autoridade envolvia, mexia, fazia um rebuliço na vida dos seus ouvintes, que eles pouco estavam se importando com o ambiente no qual estavam. Eles pouco queriam saber se tinham ou não conforto. O que interessava para eles era alimentarem-se daquele alimento que saía de Jesus, como ele mesmo disse: nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus era o próprio Deus. Então as palavras que saíam dos seus lábios eram literalmente palavra de Deus. Mas voltando um pouco para este questionamento, para este ponto que eu coloquei em relação ao tempo, é necessário que aproveitemos o tempo. É necessário que aproveitemos as 24 horas de cada dia, os 60 segundos de cada minuto, os 7 de cada semana, os 30 de cada mês, os 365 de cada dia. Gosto de citar o professor Cortella, quando ele diz que não temos todo o tempo do mundo para viver uma vida banal, uma vida superficial, uma vida robótica, uma vida sem sentido, porque o nosso tempo é pouco. Mesmo que conseguíssemos viver 100 anos, 200 anos, 1000 anos, o que são 1000 anos diante da história da raça humana? O que são 1000 anos diante da história do universo? O que são 1000 anos diante da história da Terra? Não é nada. Então, por isso, precisamos remir o tempo e vivê-lo com intensidade. Não podemos regatear o tempo, não podemos desperdiçá-lo, porque, como sempre digo para vocês, sic transit gloria mundi. Assim passa a glória do mundo, é muito rápido. Tudo se esvai, de repente, aquilo que pensávamos, aquilo que queríamos e até mesmo aquilo que construímos durante muitos anos. Em poucos instantes, tudo vai embora. Um furacão, uma chuva. Agora mesmo eu passei ali num local e um muro que há uns 2 meses atrás eu estive lá, conversando com um rapaz, inclusive coloquei o braço escorando-me naquele muro e elogiando aquele muro. Agora passamos, estava caído, despedaçado, diante das chuvas muito fortes e os ventos fortes que passaram por aqui. Então, é necessário que aproveitemos o tempo. Não podemos esperar que eu preciso disto, daquilo e daquilo outro, para poder fazer isto, aquilo e aquilo outro. É necessário que aproveitemos o tempo da vida, o tempo da alegria, o tempo da felicidade. Se só vou ser feliz quando tiver a boa casa, quando tiver o bom carro,
quando tiver um determinado emprego, é necessário aproveitar o tempo. O que estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá? Como estamos usando esse tempo que Deus nos dá? Isso é muito importante para nós, queridos. Não duvide que isto é pregação. Não duvide que isto é ensinamento. Às vezes achamos que o ensinamento ele tem que partir de dentro da catedral, ele tem que partir de dentro da basílica, tem que alguém estar vestido adequadamente para aquele momento. E o que é importante, como disse, ou melhor, o que é triste, às vezes diante de tudo isso, diante de todo o aparato necessário para que o ensinamento seja transmitido, não aproveitamos, não entendemos, não compreendemos, não colocamos em prática. Repito-me, as grandes pregações de Jesus, elas não saíram de dentro do templo. Por sinal, muitas vezes Jesus até recriminou o templo, porque ele havia se tornado um covil de ladrões, um covil de salteadores. Então, meu irmão amado, meu irmão querido, o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá hoje? O que estamos fazendo com esses anos que Deus, hoje, quando olhamos para trás, o que podemos dizer da nossa história? A nossa história é uma história que hoje ela pode ser vista como uma história de tempo aproveitado ou de tempo desperdiçado. Façamos esta análise. Façamos esta análise, porque agora eu estou conversando com vocês aqui e aparentemente bem. Mas pode acontecer, e eu sempre falo isso, e eu não falo isso com demagogia, eu falo isso porque é uma realidade. Quantas espigas de milho ainda tem aqui para eu ralar? Eu não sei se vou terminar de ralar estas espigas. Tudo é rápido. Eu saí de casa ao trabalho, eu não sei se chego. Eu saí do trabalho de volta para casa, eu não sei se chego. Eu não sei se vou acordar amanhã para outra vez continuar a minha rotina, a minha jornada de trabalho. Tudo é muito rápido. Por isso é necessário que com intensidade e com responsabilidade vivamos o tempo que temos. Não duvide que eu muitas vezes desperdicei o meu tempo. E você também. Tempo útil. O tempo é bom, o tempo é uma dádiva, é uma graça de Deus. Não há como a vida humana e nenhuma forma de vida funcionar e existir fora do tempo. Mas esse tempo ele pode ser cruel. Não em função dele, mas em função de nós que não soubemos aproveitar. Eu lembro que certa ocasião, Jesus disse aos habitantes de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha e os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jesus, cheio de tristeza, ele reportou-se a Jerusalém, a capital da sua pátria. Tu não soubestes reconhecer o tempo da tua visitação. Tu não soubestes reconhecer a oportunidade que tiveste. E quantas oportunidades temos tido ao longo dos anos que temos de vida, embora eles não sejam tantos. Mas a vida bem vivida não é aquela vida que é vivida quantitativamente, mas a vida que é vivida qualitativamente. Há um elogio, inclusive, para o jovem sensato, e há uma crítica para o velho imprudente. Quantas pessoas? O que é que se diz de Alexandre o Grande? Morreu novo, novinho, mas naqueles seus 30 anos, 32 anos, ele fez muito, ele produziu muito, foi uma vida intensa. E o que é que nós estamos fazendo? Será que estamos percebendo o tempo da nossa visitação, o tempo das oportunidades, o tempo que não voltará mais? Parece-me que era Pablo
Neruda, né? O escritor mexicano que dizia: muitos momentos teremos, este jamais. Este é único. Podemos ter momentos até melhores que estes, mas este jamais. E não percamos de vista que podemos ter tempos melhores que estes, mas talvez esse tempo melhor que este, que poderemos ter, ele é precedido por este que agora estamos vivendo. Eis a razão que este tempo que agora estamos vivendo, ele é capital, ele é determinante, para que o tempo do amanhã, se nele chegarmos, possamos vivê-lo da melhor maneira. Então, tudo trata-se. Tem um livro que tem, esqueço o autor dele, O Poder do Agora. O tempo que Deus nos dá é agora. O tempo que Deus nos dá é hoje. E vamos aproveitar este tempo, tá bom? Que Deus está concedendo-nos, está dando-nos para nós. Hoje Deus está dando o tempo para o missionário colher milho, comer, né, ralar, beneficiar a colheita e fazer uma comida gostosa, né, um mingau, um bolo, alguma coisa, que eu tenho certeza que vai sair bom. Porque trabalhar com milho é sempre gostoso, é sempre bom, ele dá muito resultado, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Assim que terminar de ralar o milho, nós vamos lavar vamos lavar o sabugo do milho, né? Tem uma comida no Pará por nome vatapá, que a gente usa muito camarão. E do camarão a gente aproveita tudo, a casca, a cabeça do camarão, porque aquilo tudo é batido no liquidificador, é feito aquele caldo grosso, a gente coa no crivo e é misturado no vatapá. Então aqui depois nós vamos lavar esses sabugos, e depois de lavado o sabugo, você sabe que muitas pessoas em muitos lugares ele tem uma importância muito grande. Tá bom? Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar aquilo que Deus coloca diante de nós para nós fazermos, e dessa forma não chegaremos diante dele de mãos vazias. Não esqueça que o nosso acerto de contas com o Todo-Poderoso, ele não se dá apenas no campo da religião. Vou parar por aqui, que nós vamos entrar numa seara muito grande. Mas pensemos nisto.